Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Hoje o Casa Luxo vem com uma abertura com duas pessoas especiais. Primeira pela qualidade profissional, que é indiscutível. São duas pessoas que já estão há algum tempo no mercado, não só da arquitetura, mas em Sorocaba. Duas pessoas extremamente competentes, gabaritadas e muito simples. Estamos com Márcia Leitão e Ricardo Bandeira. Márcia, Ricardo, muito obrigada por nos receber tão carinhosamente para falar de um espaço lindo e contar um pouco da história de tudo isso aqui. Obrigada a você por nos entrevistar. Então, nosso ambiente é o Sala Home, certo? Né? Que é uma sala, né? Que não é especificamente um home theater, né? Que seria só uma sala de cinema. Então, certo. A Sala Home porque é um lugar onde a família pode se confraternizar. Você vê que os sofás estão em forma de U, assim, né? Para que as pessoas se confraternizem. Não é aquela coisa de estar voltado somente para a TV, para a tela, para projeção, como é no caso de um home theater. Aqui é uma sala de convívio onde a gente tem uma TV para estar assistindo. As pessoas acabam não perdendo esse contato visual. Isso. Se a televisão passa a não ser o foco principal disso tudo. Exatamente. Não é? Uhum. O ambiente está super neutro, super contemporâneo, mas rico em detalhes. É uma característica da Márcia. Eu, particularmente, gosto do trabalho, gosto da pessoa e acompanho de pertinho. Eles são dois experts. Todo mundo que estiver começando e tiver alguém para se inspirar, eis aqui a dupla, gente, pode ir que o caminho a seguir vai ser de sucesso, assim como o deles. Eu acredito que você, Márcia, por cuidar dessa parte de interiores, diferente do Ricardo, que tem o foco principal do projeto arquitetônico em si, apesar de que os dois, além de casados, eles são sócios e trabalham juntos, isso deve ser incrível. Me diga uma coisa, como é que surge a ideia principal, o primeiro esboço, o conceito? Você desenvolve, porque quando é mostra é diferente, não existe uma pessoa, não existe um briefing, não é uma família, não é real, né? Isso talvez seja de um lado mais fácil, porque você não tem que corresponder à expectativa de ninguém, mas por outro lado, o norte, ele também é incerto, ele depende de você. Você começa fazendo os primeiros rabiscos, os primeiros estudos e chama o Ricardo para participar. Vocês dão início a esse projeto juntos, como é que funciona? Não, a gente dá início juntos, né? Mas assim, quando a coisa fica mais no detalhamento, aí fica mais por minha conta mesmo, né? Então assim, a criação do espaço, como que a gente ia fazer, a gente conversou junto, viemos aqui visitar a casa, escolher o ambiente, que eu acho assim, numa mostra, começa desde a escolha do ambiente, né? Que a gente, acho que eu vou acertar nesse espaço por uma questão, por outra, mas a escolha do ambiente é bem interessante também. O que a gente quer estar mostrando, né? O que a gente quer focar, né? Uhum. E esse ambiente em especial, assim, a gente queria fazer uma coisa que fosse bem atual, que hoje em dia, né, as pessoas curtem essa ideia de se reunir em casa, com a família, com os amigos, convidar os amigos para virem em casa. E a questão da automação, do áudio e vídeo, hoje em dia você tem vídeos maravilhosos, né, Blu-ray, que você pode colocar numa festa sua, que você deixa todo mundo super integrado, participando, né, e cria esse ambiente gostoso, né. A automação hoje em dia, ela é menos luxo, né? Dá-se a impressão de que, porque é requintado. É óbvio que tem um custo e que hoje é muito menor do que já foi há 10 anos atrás, é muito mais viável, mas é um facilitador. As pessoas têm uma rotina muito maluca, todo mundo trabalha mais que 24 horas por dia, então eu acredito que seja um facilitador e isso é bacana. Então, aqui a gente tem, automação é um foco importante do nosso projeto, né? Até a Foneplan, que foi assim, super pioneira, pioneira na cidade, foi super importante para a criação desse ambiente.
A gente tem toda a parte de iluminação, está ligada à automação, a TV, o ar-condicionado e as cortinas, persianas, a gente está tudo ligado à automação, né? Nesse sentido, eu vou fazer uma observação rápida. Quando o cliente escolhe um profissional capacitado, porque a pessoa tem a impressão de que se ela fizer, ela dá conta do recado porque tem bom gosto. Bom gosto não é o suficiente se não tiver técnica e estudo. Então, não adianta a pessoa falar assim, um dia eu vou colocar automação na minha casa. Aí ela já comprou a persiana, que não é um investimento barato se for uma persiana de qualidade. Só que ela esqueceu que para ter automação ela precisa de um motor. E esse motor tem que conversar com a automação. Então, quando existe um estudo, ainda que não seja adquirido no primeiro momento, você já sabe, você já tem um ponto de elétrica definida. Então, tudo isso é importante. Exatamente. Por isso, o profissional é fundamental para que o seu projeto, do começo ao fim, não apresente surpresas. Exatamente. Agora, tem uma peculiaridade nisso tudo. Quando nós conversamos no outro programa com o Paulo, ele havia nos dito que esse projeto arquitetônico é do Ricardo. Um projeto que tem 30 anos, ou seja, estamos falando de 3 décadas, e que continua completamente atual. Não existe ninguém que passe aqui e não se encante com a casa. E isso para você deve ter um sabor especial, não tem? Tem, muito. Foi o que me tocou, né, nessa amostra como muito especial, foi esse fato de estar sendo realizado dentro de um projeto que eu desenvolvi há praticamente 3 décadas mesmo, né? Então, eu como vim de uma formação de uma escola que até hoje é tida como modernista, né, no Fundão, no Rio de Janeiro, eu já tinha esse foco na época de querer desenvolver projetos modernos, ousados e querer fazer coisas diferentes, inovadoras, né? Na época, essa casa era totalmente fora dos padrões aqui em Sorocaba, né? Com bastante concreto aparente, balanços grandes, ousados, né? E tem mais uma coisa que me toca aí, porque esse concreto aparente, esse concreto leve, como até no catálogo falaram da casa que flutua, um detalhe que já foi modificado ao longo do tempo, diminuiu um pouquinho essa impressão e ele está sendo mantido ainda, que devido à segurança, elevar o nível dos muros da frente. Porque na versão original o muro era mais baixo, só no nível da pedra. Então o balanço da varanda se impunha mais do que agora. Ele está meio escondido hoje. Então a volumetria era mais aparente. Era mais aparente, era mais insinuante nesse aspecto de flutuar, né? Então houve um uso bem intenso de concreto aparente, concreto armado, delgado, num cálculo muito bem feito, preciso e leve, que até hoje em dia é difícil de obter. E quem fez esse cálculo na época foi o meu pai. Ele é engenheiro, calculista. Ele faleceu há 5, 6 anos atrás. Mas que continua vivo em alguns pedacinhos. Isso é muito legal. Mas ele já tinha parado de fazer os cálculos. A partir de um certo momento ele parou de fazer o trabalho dele de cálculo estrutural como comércio comercial, passou a fazer só os meus projetos, né? Era um privilégio que eu tinha de tê-lo fazendo meus cálculos estruturais. Quando ele, alguns anos atrás, bem antes dele falecer, ele parou de fazer, inclusive os meus, resolveu se aposentar, né? Então, eu sofri um impacto quando eu tive que trabalhar com outros calculistas e ver como é que, de fato, ele tinha uma mão leve no concreto. Hoje a gente vê talvez por precaução, talvez essa palavra seja apropriada, as pessoas acabam superdimensionando o cálculo. Precaução, são as normas do concreto armado que também evoluíram, mudaram. A BNT já fez alguns e além disso os softwares. Então tem um pouco de cada coisa que tornou o concreto mais pesado e mais caro atualmente. Mas isso também foi muito importante para esse projeto ter a característica que tem, né? E hoje nós estamos aqui fazendo um ambiente dentro dessa obra. Além de eu ver a casa toda modificada para uma concepção de interiores, que na época não era também muito
difundida a parte de interiores, né? A arquitetura da casa já era uma coisa excepcional. E interiores era bem mais clean, era mais limpo mesmo, né? A decoração não tinha toda essa conotação que tem hoje, né? Mas aqui nós estamos hoje fazendo um ambiente nosso aqui dentro, com uma satisfação muito grande, e vendo todos os outros ambientes, quer dizer, cada setor ganhando a casa conseguiu uma receber sobrevida, né? Uma coisa muito interessante. Ainda que temporária, mas mostrando problema. toda uma capacidade, né, de acolher a vida, né? Casa Luxo volta daqui a pouco. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta com Ricardo e Márcia e agora a gente vai tratar um assunto fundamental na decoração, a iluminação. Não adianta móveis lindos, bem posicionados, com uma locação bacana, se essa iluminação não for estudada. Como é que funcionou o luminotécnico disso tudo? Qual era a proposta dessa iluminação? Então, por ser uma sala home, né, a gente tinha que ter uma iluminação indireta, né, para que justamente não ficasse ofuscando a TV e não incomodasse as pessoas, né, quando estivessem aqui no ambiente. Então a gente trabalhou aqui com uma iluminação embutida, né, com fita de LED. Nas sancas, tudo com fita de LED, nas sancas e nesse painel da marcenaria. Da marcenaria, do painel da TV, né? Aqui do lado a gente usou essa proposta de lâmpadas de filamento, que hoje em dia o filamento tá indo embora. É verdade. O LED tá dominando. Então assim, acabou que uma coisa antiga, né, que a gente quis trazer para um espaço contemporâneo e a gente consegue dimerizar essa iluminação. Então assim, talvez seja o único ponto que eu tenho de iluminação direta, mas a gente tem a dimerização que acaba trazendo conforto. Me conta sobre a escolha dos painéis, essas fotos lindas. Então, essas fotos são de artistas que o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba disponibilizou para a mostra e a gente ficou à vontade para escolher os artistas que a gente queria estar usando, né? Então, assim, foi uma escolha assim, eu queria trabalhar com fotos, preto e branco, basicamente, né? E daí aqui no lado de cá tem uma participação muito especial. Eu posso imaginar de quem seja. Então, aí acho que eu vou passar a palavra para o Ricardo. Para participação especial. Agora, com a palavra participação especial. Eu tenho um hobby forte na fotografia, né? Eu sempre, inclusive fotografia de arquitetura, e curto muito os pôr de sol, né?
Mas dessa vez foi um nascer do sol que me pegou. A gente estava passeando, estava no Lago Maggiore, na Itália. Estávamos numa varanda espetacular de frente para o Lago Maggiore, né? Mas às 5h30 da manhã eu tive uma surpresa, que eu acordei e dei uma espiada assim para fora. E foi contemplado com isso tudo. Imagino que eu vi, eu não acreditei, né? Eu catei todas as minhas máquinas e chips e baterias e gastei tudo, fiz umas 500 fotos aí, foi uma hora fotografando. Mas ficou Foi fantástico. muito bacana porque o pôr do sol você tem que fazer assim, É ele muito rápido, vai embora. ele muda. Mas o nascer do sol você fica uma hora fotografando. A foto de baixo não é do Ricardo. Essa daqui não, combinou com as Combinou minhas, na né? composição, inclusive com a iluminação, tudo E se pôs casou ali uma figura humana, né? O pescador deu ali Para trazer uma uma vida, característica né? de vida. Agora é uma pergunta que, assim, é curiosidade minha. Eu entendo que essa iluminação seja um atrativo, ponto focal. Quando você entra no ambiente, eu já passei inúmeras vezes no corredor e foi impossível, meu olhar é atraído pela iluminação. O posicionamento dessas fotos, ele é estratégico, não é? Eu logo imaginei. Eu não achei que fosse por acaso mesmo. Para que não passasse despercebido. E eu acho que foi merecido e fez jus e ficou bem bacana. Achei que ficou lindão. Obrigado. Então, além de arquiteto, ele é fotógrafo e faz bem as duas coisas. Como é que funciona o trabalho assim em conjunto em relação a móveis? Tudo isso fica por conta da Márcia ou o Ricardo também participa disso, ou ele é ajuste final? Vamos montar o ambiente. Nessa parte de interiores fica mais comigo mesmo, né? O Ricardo, ele gosta de participar do layout, da organização do espaço, mas a parte de escolha de móveis e de objetos, de detalhes, assim, fica mais por minha conta mesmo, né? Inclusive aqui eu procurei usar, assim, se você observar, basicamente tudo são tons claros, né? Papel de parede, tom claro, sofá, claros que eu diria neutros, né? O tapete, o sofá, tudo de um modo geral. Mas eu dei uns toques coloridos, que eu acho que assim, a coisa, se ficar tudo num tom só, tom sobre tom, acaba ficando monótono, né? Então, daí que eu dei essas pintadinhas, né? Colorido com as almofadas. E pra mim, assim, as poltronas amarelas elas ficaram ricas. Deram um toque bem moderno, né, e diferente no ambiente. Deixa eu dar Pode falar. Os meus palpites, né, quer dizer, chega uma hora que não dá pra você fazer tudo a dois, né, difícil. Entendeu? Então, porque aí você tem que ir pra loja, você tem que escolher a textura, o tecido, mas a gente está sempre trocando umas ideias, né? Então é importante estar, às vezes, a gente funcionando até como crítico, né? E isso tem funcionado na nossa parceria. Sai da qualidade de arquiteto para observador, para os conceitos a gente vai observando que é melhor, talvez um pouco maior, um pouco menor, talvez um mais colorido, e aí a coisa vai evoluindo assim. Mas alguém tem que tomar frente, fazer. E a Márcia faz isso muito bem. Isso ela faz com maestria. Muito bom gosto. É verdade, vocês formam uma dupla impecável. E não é porque eu tô na frente de vocês, sou admiradora, fã, acompanho e babo. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer, foi uma delícia. A gente vai voltar um dia para falar de uma obra inteirinha de Márcia e Ricardo. E vocês vão adorar. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Ricardo, por nos receber tão carinhosamente. Obrigado. E no próximo bloco tem mais Casa Luxo no Open House. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Casa Luxo volta com um terraço lindo de duas meninas não menos lindas e talentosas. Júlia e Marília. Meninas que não são sócias, mas são amigas e resolveram criar juntas o mesmo ambiente. Como é que vocês conseguiram e sobreviveram? E elas ainda estão rindo, elas são amigas, viu, gente? Continua tudo bem. Como é que vocês sobreviveram? A gente teve que trabalhar muito para não ter nenhum problema. Primeiro porque a gente vem de faculdades diferentes e conceitos um pouco diferentes, então a gente teve que trabalhar essa mescla das duas, sempre com muita calma, e pra gente conseguir chegar a essa conclusão que eu acho que ficou muito boa. Eu tenho certeza. Marília, me conta. Vocês resolveram fazer o ambiente juntas através de um conceito que foi apresentado pela mostra, de um cliente que não existe. E qual foi o ponto de partida? O ponto de partida, então, foi o tripé oferecido pelo imposto, na verdade, pela mostra. Certo. Então, o ponto de partida foi esse. Começamos com o Dimas, na verdade. Que foi o primeiro que acreditou. A primeira pessoa que falou, muito. A gente vai estar junto. Ele foi essencial, na verdade, para o projeto, eu tenho certeza. A gente tem várias peças dele aqui, que juntou arte e sustentabilidade. Certo. Né? Então, sustentável por ele aproveitar as árvores que são descartadas. Certo. E artes porque ele é um grande artista, ele esculpe peças maravilhosas. Então a gente tem um aparador, que é esculpido por ele, a lareira. Lindíssimo, uma das peças que eu mais amei da mostra, uma das melhores peças. Ai, que bacana. Ficou lindo, incrível. Não existe, eu acho que agrada quem gosta do clássico, do contemporâneo. Eu achei fantástico, achei que ela funciona em qualquer ambiente, na minha casa, na tua, ficou muito bacana. Legal. Ele é uma tora de madeira, né, que a hora que ele cortou ela no meio, ele descobriu todos aqueles veios e os vãos dela. E junto a gente chegou à conclusão de que ia ficar muito bacana a gente entrar com orquídeas nesse veio dela, por ela ser natural, e a gente... E aí mistura essa coisa da suposta fragilidade da orquídea, que na verdade é uma planta bastante resistente, com o desenho que a natureza fez da madeira, que é resistente, que como uma madeira de lei, ela fica aí por muitos anos, conservada através de ceras, etc. Mas ficou muito legal. E aí tinha o spa, então o espaço é um espaço contemplativo, porque ele é mais do que função, apesar de ter poltrona confortável, de ter um tapete bacana com almofada, que qualquer pessoa pode se esparramar e ficar, ele é um espaço contemplativo, porque ele tem um paisagismo muito legal. Tem um spa muito legal, esse barulhinho falam que acalma, e eu amo, adoro, então acho que ficou muito legal. Eu acho que vocês funcionaram muito bem juntas, então o resultado é muito positivo. A nossa ideia era a gente ter esse espaço de chão mesmo, de ver as pessoas sentadas, e isso tá acontecendo. E você consegue aproveitar no frio e no calor, na verdade. Porque você tem a lareira, tem o spa que é aquecido também, e no calor é super arejado, é aberto, então ficou bem... E aí tem o projetor, então é um espaço assim... super funcional, né? Não tem... Qualquer casa que tivesse esse espaço teria um aproveitamento próximo ao 100%. Não é verdade? E a nossa ideia do telão era também chamar a atenção de quem estivesse na rua, porque ele é uma tela ele é virado para fora, isso, ele pega a fachada da casa, então era essa ideia de fazer com que as pessoas que estão passando parassem e olhassem o que está acontecendo ali. Que legal. Quando vocês decidiram por escolha de cores e disposição, layout, esse tipo de coisa,
As duas fizeram juntas, curiosidade, as duas fizeram juntas, ou alguém chegou com uma ideia e a outra chegou com outra, e aí vocês mesclaram e tornaram isso possível dentro de um único projeto? Como é que funciona na prática? Cada uma veio com uma ideia que compôs tudo isso. Então a gente começou buscando a história da arte, da moda, o que tinha de moda, qual era a tendência, o que a gente gostava, e a gente pegou bem esse PB, assim, que eu acho que ele não sai de moda atemporal, né? Então a gente quis trazer isso para decoração e para essa varanda, que é o tapete preto e branco. A gente misturou estampas e tudo mais. Então acho que cada uma veio com Aí eu acho que ficou o diferencial. Porque toda vez que a gente tem o preto e branco, ou imediatamente a gente remete o pensamento a um ambiente extremamente clássico ou alguma coisa muito jovem. E eu achei que esse lance de pincelar algumas cores quebrou. Então eu não conseguiria, se não fosse uma mostra, identificar o morador dessa casa. Porque eu acho que seria uma varanda que atenderia uma pessoa adulta sem filhos, atenderia uma pessoa que já tem 4 filhos, mas que mora sozinho, ou um loft de um cara que é solteirão e não faz... Tá entendendo? Exato. Então eu achei que vocês conseguiram deixar um ambiente delicioso e serve para qualquer pessoa. E isso não é fácil na decoração e na arquitetura, gente. É dificílimo. Não é difícil? É difícil. Quando você tem um cliente e ele te traz uma expectativa e dentro disso você cria e ajusta e adapta e escuta um filho, escuta a mulher, não é fácil, porque o pensamento, primeiro que você tem que transformar o invisível em algo material, físico, não é fácil. Segundo, que você tem que atender a expectativa daquilo que ele nem conhece. E quando vocês conseguem fazer uma mostra onde não tem cliente, 2 pessoas que não trabalham juntas e reúnem diferentes escolas e funciona desse jeito, com certeza absoluta, de alguma forma, essa sintonia, essa amizade, o conhecimento, a capacidade funcionou para um resultado muito legal. Obrigada, muito legal. Eu obrigada. Gostei, acho que ficou muito legal. Quando você olha o ambiente, a primeira vez eu passei, vocês já estavam aqui montando, mas uma pessoa que vier visitar, elas não conseguem identificar qual foi o objetivo e também não acreditariam de início porque vocês são bastante jovens. Isso não significa menos competente, porque hoje em dia o jovem tem sede de conhecimento, tem acesso a inúmeras fontes, internet, livros, etc. Então não é disso que eu estou falando, mas essa recepção, essa forma como vocês receberam todas essas informações e aplicaram isso e transformaram no ambiente, ficou muito legal, eu gostei muito. Tem alguma dica? A pessoa que está em casa, ela quer montar um spa, mas ela não tem grana nesse momento para contratar um profissional. Fala, isso não pode faltar. Vocês acham que é aconchego, sofá, tapete, almofada? O que vocês acham que... Eu, no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que gosto muito de sentar no chão ou desse espaço mesmo. Então, pra mim, eu acho que o que não podia faltar é esse espaço de você ficar à vontade, sentar e tomar um vinho com seus amigos e tudo mais. Pra mim, eu gosto. Você também acha, Marília? Eu também acho. Porque não adianta o ambiente ser lindo, bacanérrimo. E ninguém poder tocar. Exatamente. Foi-se o tempo que as pessoas tinham livings imenso e que ninguém sentava. Hoje em dia a casa toda é pra funcionar. E eu amei conversar com essas meninas. E vocês venham pra cá, observem com todo carinho, porque elas capricharam muito. Elas deixaram o open house mais bonito. O Casa Luxo amou receber Marília e Júlia. Obrigada, meninas. Obrigada a você pela oportunidade. E o Casa Luxo fica por aqui. Espero no próximo programa. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.